Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, a boca seca, as pernas pesadas e aquela sensação estranha de que seu corpo está mais cansado ao acordar do que quando foi dormir? Depois dos 50 anos, isso não acontece por acaso. Existe um hábito simples, silencioso e quase ignorado que pode mudar completamente o funcionamento do seu organismo durante a madrugada. E a maioria das pessoas nunca foi orientada sobre isso. E o pior é que muita gente acredita que basta dormir cedo para ter saúde. Mas o que mais me preocupa como médico é ver pessoas que passam 7 ou 8 horas na cama e, mesmo assim, acordam inflamadas, inchadas, sem energia e com dores pelo corpo. Segundo dados do Ministério da Saúde e do IBGE, mais de 60% dos brasileiros acima dos 50 anos sofrem com problemas ligados ao sono ruim, pressão alta, fadiga e metabolismo lento. O mais assustador é que muitos desses sinais começam justamente nas últimas horas do dia, quando o corpo deveria entrar em recuperação profunda. Enquanto você dorme, seu organismo decide se vai reparar suas células ou acelerar o envelhecimento silenciosamente. Eu sou o Dr. Lucas Martins, médico há mais de 15 anos e posso dizer com sinceridade que muitas doenças graves poderiam ser evitadas se as pessoas entendessem o que acontece no corpo antes de dormir. Grande parte dos meus pacientes chegou tarde demais porque ignorou pequenos sinais noturnos que pareciam normais. Nos próximos minutos, eu vou mostrar hábitos simples que podem transformar o funcionamento do seu corpo durante a noite, reduzir inflamações, melhorar a circulação, proteger o coração e até ajudar seu cérebro a envelhecer melhor. E no final, vou revelar um detalhe pouco conhecido que muitos idosos saudáveis fazem antes de dormir sem perceber o impacto gigantesco disso no organismo. Imagine seu corpo como uma casa brasileira antiga em um dia de chuva forte. Se os canos estão limpos, a água circula bem, tudo funciona e a casa permanece segura. Mas se existe entupimento, pressão excessiva ou infiltração silenciosa sai, o dano acontece durante a madrugada, quando ninguém percebe. É exatamente isso que ocorre dentro do organismo depois dos 50. A circulação fica mais lenta, os hormônios mudam, a digestão desacelera e o cérebro perde parte da capacidade de regeneração noturna. Estudos da USP mostram que o sono ruim aumenta inflamações relacionadas ao diabetes, hipertensão e perda de memória. Isso não é opinião, é um mecanismo biológico comprovado pela ciência. E existe um hábito simples que começa mudando sua noite e termina protegendo sua independência no futuro. O primeiro deles parece pequeno, mas faz diferença enorme. Parar de consumir líquidos em excesso pouco antes de dormir. Muita gente acredita que beber muita água à noite ajuda os rins, mas em várias pessoas acima dos 50, isso aumenta interrupções do sono, sobrecarrega a bexiga e impede o corpo de entrar em descanso profundo. Um estudo publicado no Journal of Urology mostrou que acordar várias vezes durante a madrugada aumenta a fadiga cardiovascular no dia seguinte. Lembro do senhor Antônio, de Campinas, com 67 anos. Ele acordava 5 vezes por noite para urinar e achava que isso era coisa da idade. Quando ajustamos o horário da hidratação e reduzimos líquidos 2 horas antes de dormir, ele voltou a dormir quase a noite inteira. A própria mãe-esposa dele me disse emocionada: Doutor, parece que ele voltou a ter energia para viver. Outro hábito poderoso é evitar discussões e notícias negativas antes de deitar. Seu cérebro não desliga imediatamente. Quando você leva a preocupação para a cama, o cortisol sobe, a pressão aumenta e o corpo entra em alerta. É como tentar dormir com um alarme tocando dentro do peito. Pesquisas da Harvard Medical School mostram que estresse noturno constante aumenta risco cardiovascular em pessoas acima dos 50. E aqui está algo que poucos fazem: alongar as pernas por apenas 3 minutos antes de dormir. Parece simples demais, mas ajuda a circulação, reduz sensação de peso e melhora o retorno venoso. Dona Célia, de Recife, 72 anos, sofria com pernas inchadas e cãibras noturnas. Ela começou fazendo movimentos leves encostada na cama e, em menos de um mês, voltou a caminhar na praça sem parar a cada 5 minutos. Se você chegou até aqui, comenta de qual cidade do Brasil você está assistindo e me conta como anda seu sono ultimamente. E aproveita para deixar seu like e se inscrever,
porque muita gente acima dos 50 está descobrindo tarde demais coisas que poderiam ter mudado a saúde anos antes. Agora preste atenção nisso porque a maioria ignora completamente. O pior horário para consumir açúcar depois dos 50 é perto da hora de dormir. Quando você come doces, bolachas ou até muito pão à noite, a glicose sobe rapidamente e seu organismo trabalha enquanto deveria descansar. Isso prejudica a produção de melatonina, aumenta a inflamação e pode piorar gordura no fígado. Um estudo publicado na Sleep Medicine Reviews mostrou relação direta entre alimentação noturna inadequada e pior qualidade do sono profundo. E existe ainda um hábito silencioso que envelhece o cérebro sem fazer barulho: dormir com televisão ligada. O cérebro precisa de escuridão para produzir hormônios reparadores. Luz constante durante a madrugada interfere no ciclo natural do organismo. Pense no cérebro como uma cidade que precisa apagar as luzes para iniciar a limpeza das ruas. Sem isso, resíduos se acumulam lentamente. Muita gente acha exagero quando eu digo que o corpo envelhece mais rápido durante a noite mal dormida do que durante o dia inteiro. Mas basta observar os sinais. Você acorda cansado, irritado, sem vontade de caminhar, sente dores nas articulações, memória falhando e até dificuldade para controlar a pressão. Isso acontece porque o organismo entra em estado de sobrevivência. Em vez de reparar músculos, equilibrar hormônios e limpar toxinas do cérebro, ele passa horas lutando contra inflamação e estresse interno. E o mais perigoso é que esse processo acontece em silêncio. Outro hábito extremamente importante antes de dormir é reduzir a iluminação da casa pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A maioria das pessoas mantém luzes fortes acesas, televisão ligada e celular no rosto até o último minuto. O cérebro interpreta isso como sinal de dia claro. Resultado? A produção de melatonina despenca e, sem melatonina adequada, o corpo perde capacidade de regeneração. Estudos da Universidade de São Paulo mostram que pessoas acima dos 50 que dormem em ambientes muito iluminados têm pior recuperação cardiovascular e maior risco de alterações metabólicas. Pense assim: seu cérebro funciona como uma padaria de bairro que trabalha durante a madrugada, preparando tudo para o dia seguinte. Mas se as portas continuam abertas, barulho entrando e luz forte o tempo inteiro, os funcionários não conseguem organizar nada direito. No dia seguinte, tudo sai errado. É exatamente isso que acontece dentro do organismo. E existe um detalhe simples que poucos valorizam: a temperatura do quarto. Dormir em ambiente muito quente dificulta o sono profundo. O corpo precisa reduzir levemente sua temperatura interna para entrar em recuperação verdadeira. Muitos pacientes melhoraram dores e cansaço apenas deixando o quarto mais ventilado ou usando roupas mais leves para dormir. Seu João, de Belo Horizonte, 70 anos, acordava exausto todos os dias. Ele pensava que era apenas envelhecimento. Quando ajustamos pequenas coisas, menos televisão, quarto mais escuro e temperatura mais agradável, ele voltou a dormir profundamente depois de anos. Um mês depois, ele me falou algo que nunca esqueci. Doutor, parece que meu corpo estava pedindo socorro e eu não entendia. Agora atenção, porque isso pode mudar sua disposição rapidamente. Depois dos 50, ficar sentado até o momento de dormir é um erro comum. O corpo precisa de circulação ativa antes do descanso. Não estou falando de exercício pesado. Estou falando de uma caminhada leve dentro de casa, movimentos suaves nas pernas, ombros e coluna. Apenas 5 minutos já estimulam circulação, relaxam músculos e ajudam o cérebro a entender que o momento de desacelerar chegou. Pesquisas publicadas no Journal of Aging and Physical Activity mostram que movimentos leves no período da noite ajudam idosos a reduzir dores musculares e melhoram qualidade do sono profundo. Isso não é motivação de internet, é fisiologia humana. E deixa eu te perguntar uma coisa importante: quantas vezes você pega o celular durante a madrugada? Parece inofensivo olhar as horas, responder uma mensagem ou assistir vídeos rápidos. Mas toda vez que aquela luz azul entra nos olhos, o cérebro recebe uma descarga de alerta. Seu coração acelera levemente, o cortisol sobe e o sono profundo desaparece. O problema não é apenas dormir menos,
O problema é perder a fase do sono que protege memória, imunidade e coração. Dona Marlene, de Salvador, 63 anos, reclamava de esquecimentos constantes e dores de cabeça logo cedo. Descobrimos que ela acordava 3 vezes por noite e pegava o celular sempre que despertava. Depois de deixar o aparelho longe da cama, a memória melhorou, as dores diminuíram e ela voltou a acordar mais tranquila. A filha dela chegou a dizer: Minha mãe voltou a sorrir de manhã. Se essas informações estão fazendo sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família. Às vezes, um irmão, uma esposa ou um amigo está sofrendo calado sem perceber que pequenos hábitos noturnos estão destruindo a saúde aos poucos. E me conta aqui nos comentários. Você costuma dormir com televisão ligada ou mexendo no celular até tarde? Agora existe algo ainda mais poderoso. O alimento certo, antes de dormir, pode ajudar o corpo a relaxar naturalmente. Uma pequena quantidade de banana com aveia, por exemplo, fornece magnésio e triptofano, nutrientes importantes para a produção de serotonina e melatonina. Mas cuidado com exageros. Comer muito tarde obriga o organismo a gastar energia na digestão quando deveria estar reparando células. Segundo a Sleep Foundation e pesquisas brasileiras sobre envelhecimento saudável, refeições pesadas durante a noite aumentam refluxo, pioram qualidade do sono e favorecem ganho de peso abdominal. E gordura abdominal depois dos 50 não é apenas estética, né? Ela está ligada à inflamação crônica, diabetes e risco cardiovascular. Mas talvez o hábito mais ignorado de todos seja este: dormir carregando mágoas e preocupações. O corpo sente tudo. Pessoas que vão para a cama com raiva, ansiedade e tristeza constante mantêm o cérebro em estado de alerta. A respiração fica curta, o coração trabalha mais e o descanso nunca acontece por completo. Muitos idosos não percebem que parte do cansaço vem do peso emocional acumulado todos os dias. Eu já acompanhei pacientes que melhoraram a pressão, reduziram dores no corpo e voltaram a dormir bem depois de aprender algo simples: desacelerar a mente antes de deitar. Não estou falando de pensamento positivo vazio. Estou falando de preparar biologicamente o cérebro para descanso verdadeiro. Quando você passa os últimos minutos do dia respirando melhor, falando menos com problemas, permitindo que o corpo relaxe, o sistema nervoso entende que não existe perigo imediato. E isso muda completamente a qualidade do sono. Uma prática muito poderosa é respirar lentamente por alguns minutos antes de dormir. Inspire pelo nariz devagar, segure por alguns segundos e solte o ar lentamente. Parece simples demais, mas estudos publicados no Frontiers in Psychology mostram que respiração controlada reduz cortisol, desacelera batimentos cardíacos e melhora a entrada no sono profundo. Isso acontece porque o cérebro recebe um sinal claro de segurança. Imagine um carro descendo uma ladeira muito rápido. Se você não reduz a velocidade aos poucos, o motor sofre, os freios esquentam e o risco aumenta. Seu corpo funciona do mesmo jeito. Muitas pessoas passam o dia inteiro aceleradas e esperam que o cérebro desligue instantaneamente ao colocar a cabeça no travesseiro. O organismo não funciona assim. Seu Roberto, de Porto Alegre, 74 anos, vivia cansado e irritado. Ele dizia que dormia, mas acordava como se tivesse trabalhado a noite inteira. Quando começou a fazer 5 minutos de respiração lenta antes de dormir e reduziu estímulos do celular, tudo mudou. Depois de algumas semanas, ele me contou emocionado: Doutor, fazia anos que eu não sentia paz na hora de dormir. E agora, eu preciso falar sobre algo muito sério que quase ninguém comenta. Depois dos 50, noites ruins repetidas aumentam o risco de perda de memória e enfraquecimento cerebral. Durante o sono profundo, o cérebro elimina resíduos tóxicos acumulados ao longo do dia. Quando esse processo falha constantemente, a mente começa a perder velocidade. Pesquisas publicadas pela National Institute on Aging relacionam o sono ruim prolongado como a maior risco de declínio cognitivo e problemas neurológicos. Isso significa que dormir bem não é luxo, é proteção cerebral. Outro hábito simples que faz diferença enorme é evitar cafeína no final da tarde. Muita gente diz: Ah, doutor, café nunca tirou meu sono. Mas mesmo quando você consegue dormir, a cafeína pode reduzir a profundidade do descanso. O cérebro permanece mais alerta do que deveria.
E depois dos 50, o organismo demora mais para eliminar cafeína do sangue. Dona Teresa, de Curitiba, 69 anos, tomava café forte às 6 da tarde todos os dias. Ela dormia tarde, acordava várias vezes e sentia dores no corpo pela manhã. Quando retiramos o café noturno e colocamos um chá leve sem cafeína, a diferença apareceu rapidamente. O marido dela disse sorrindo. Ela voltou a não acordar de bom humor. Agora deixa eu te revelar um detalhe curioso. Muitos idosos acordam cansados porque respiram mal durante a noite sem perceber. Narinas obstruídas, ronco excessivo e posição errada para dormir reduzem oxigenação cerebral. E pouca oxigenação significa menos recuperação celular. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, distúrbios respiratórios do sono estão ligados ao aumento de hipertensão e fadiga crônica em idosos. Por isso, dormir de lado pode ajudar bastante em muitos casos. Além disso, elevar levemente a cabeça melhora refluxo e facilita a respiração. Pequenas mudanças criam grandes resultados quando repetidas todas as noites. Se você está aprendendo algo novo aqui, escreve nos comentários qual desses hábitos mais chamou sua atenção até agora. Eu gosto de ler as histórias de vocês, porque muitas vezes uma experiência ajuda outra pessoa que está passando pelo mesmo problema em silêncio. E aqui vem um dos pontos mais importantes de todos. O corpo precisa de rotina. Dormir cada dia em um horário completamente diferente bagunça hormônios, metabolismo e até pressão arterial. O cérebro ama previsibilidade. Quando você cria um horário relativamente fixo para dormir, o organismo começa a se preparar sozinho para o descanso. Pesquisas publicadas no Sleep Health Journal mostram que idosos com horários mais regulares de sono apresentam menor risco cardiovascular e melhor funcionamento cognitivo. Isso acontece porque o relógio biológico controla praticamente tudo: digestão, produção hormonal, temperatura corporal e até imunidade. Mas existe ainda um hábito final que poucas pessoas levam a sério. Gratidão e tranquilidade antes de dormir têm efeito físico real no organismo. Pessoas que encerram o dia lembrando apenas problemas mantêm tensão muscular e atividade cerebral elevada. Já quem desacelera emocionalmente consegue entrar mais rápido em relaxamento profundo. Não é apenas emoção, é química cerebral funcionando a seu favor. Eu sei que talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas doutor, será que pequenas mudanças realmente conseguem transformar tanto assim o corpo depois dos 50? E a resposta é sim, porque o organismo não responde apenas a remédios. Ele responde aos hábitos repetidos todas as noites. O problema é que muita gente só percebe isso quando o corpo já está cansado demais para esconder os sinais. Uma das maiores ilusões que vejo diariamente é acreditar que envelhecer significa aceitar dor, fadiga e noites ruins como algo normal. Claro que o corpo muda com o tempo, mas existe uma diferença enorme entre envelhecimento natural e desgaste acelerado pelos hábitos errados. E essa diferença começa justamente nas últimas horas do dia. Quero que você imagine o seguinte: pense em uma plantação no interior do Brasil. Se o agricultor cuida da terra todas as noites, protege contra pragas e mantém o solo saudável, a colheita continua forte por muitos anos. Mas, se ele abandona os cuidados diários, o desgaste aparece devagar até destruir tudo. Seu corpo funciona exatamente assim. O que você faz antes de dormir é como preparar o terreno onde sua saúde vai crescer amanhã. E existe um hábito extremamente poderoso que muitos idosos ignoram: exposição exagerada a preocupações financeiras e notícias negativas durante a noite. O cérebro não diferencia completamente um perigo real de um estresse emocional repetido. Quando você termina o dia mergulhado em medo, violência e ansiedade, o organismo libera substâncias inflamatórias que dificultam o descanso profundo. Estudos publicados no Journal of Behavioral Medicine mostram que estresse mental noturno aumenta a inflamação sistêmica e piora a recuperação cardiovascular. Seu Paulo, de Fortaleza, 71 anos, passava horas assistindo programas policiais antes de dormir. Ele dormia tenso, acordava assustado no meio da madrugada e sentia o peito apertado logo cedo. Quando decidiu trocar esse hábito por músicas calmas e leitura leve, a esposa percebeu a mudança primeiro. Ela disse:
Doutor, ele voltou a dormir sem sofrimento. Agora, preste muita atenção nisso porque quase ninguém fala. Depois dos 50, o músculo também envelhece durante o sono ruim. Muitas pessoas acreditam que perda de força acontece apenas por idade. Mas pesquisas da Universidade Federal de São Paulo mostram que noites mal dormidas aumentam perda muscular e dificultam recuperação física. Isso significa menos disposição para caminhar, subir escadas ou até carregar compras do mercado. E sabe qual é um dos melhores aliados do corpo antes de dormir? Magnésio vindo da alimentação natural. Folhas verdes, aveia, banana e sementes ajudam músculos e cérebro a relaxarem melhor. Não estou falando de milagres. Estou falando de nutrientes reais participando da química do sono. Mas aqui existe um alerta importante. Muitas pessoas acima dos 50 começam a tomar suplementos por conta própria, porque viram dicas na internet. Isso pode ser perigoso. Alguns produtos interferem na pressão, nos rins e até nos remédios que a pessoa já utiliza. Por isso, qualquer suplementação deve ser acompanhada por um profissional. Dona Helena, de Manaus, 65 anos, começou a tomar vários produtos naturais indicados por vizinhos. Resultado: passou a sentir palpitações e tontura durante a madrugada. Depois que organizamos alimentação, hidratação e rotina do sono corretamente, ela melhorou sem precisar exagerar em suplementos. Agora, quero compartilhar um detalhe simples, que pode parecer pequeno, mas muda muito a recuperação do corpo: o silêncio. Dormir em ambiente barulhento mantém o cérebro parcialmente alerta. Mesmo que você não acorde totalmente, o organismo continua trabalhando em estado de vigilância. E isso impede o descanso profundo necessário para a regeneração celular. Pesquisas da Organização Mundial da Saúde mostram que exposição contínua a ruídos durante a noite aumenta estresse cardiovascular e piora a qualidade do sono. Às vezes o problema não é a quantidade de horas dormidas, é a qualidade do descanso. Se você está percebendo que precisa cuidar melhor das suas noites, aproveita agora para se inscrever no canal, porque aqui eu compartilho informações simples, diretas e baseadas em ciência para ajudar você a envelhecer com mais energia, independência e saúde. E aqui está algo muito importante: o corpo ama constância. Não adianta fazer tudo certo por 2 dias e abandonar depois. Pequenos hábitos repetidos durante semanas criam mudanças profundas na pressão, circulação, memória e disposição física. A ciência já provou que o organismo responde melhor à regularidade do que a mudanças radicais temporárias. Por isso eu sempre digo aos meus pacientes: cuide das suas noites como quem protege algo precioso. Porque enquanto você dorme, seu corpo decide silenciosamente como será sua energia amanhã e até sua saúde nos próximos anos.